Olá, Dev! Sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula do curso de React. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre componentes dentro do React. A gente vai começar a criar aqui componentes customizados, né? Até agora, nas nossas aulas, a gente viu principalmente a parte de hooks do React, né? A gente viu todos os principais React hooks, a gente viu um pouquinho sobre construir estrutura básica. Então, vimos uma série de coisas. Se tu não viu as outras aulas do nosso curso, volta ali, vai ter uma playlist aí que tá repleta de aulas aí bem interessantes, tá certo? Galera, se vocês gostarem desse vídeo, deem um like depois de assistir ele, eu vou gostar muito e o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo aqui e os vídeos dessa série são vídeos bons e de qualidade e vai sugerir eles para mais pessoas no YouTube. Também vou gostar se vocês se inscreverem no canal, principalmente, porque assim vocês vão me incentivar a produzir mais conteúdo, a produzir mais vídeos como esse aqui para o YouTube. Galera, hoje a gente vai falar então sobre os componentes customizados dentro do React. O que acontece, né? A gente está desenvolvendo um projetinho aqui muito simples dentro do React. Olha só, se a gente dá uma olhadinha no navegador aqui, a gente tem aqui ó, na tela de login, a gente tem aqui um e-mail e tem aqui uma senha, né? São uma label, uma input, uma label, um input e um botão de entrar. Tá? Então a gente vai componentizar essa tela aqui. Claro, é um exemplo bem pequeno, né? Em exemplos reais, você vai querer fazer componentes muito maiores, né? Eu já mostrei um pouquinho ali nas primeiras aulas, né? Como é que a gente divide uma página e tal em componentes. Então a ideia deste vídeo aqui é mostrar um pouquinho como é que os componentes funcionam aqui dentro do React e como é que a gente cria então esses componentes para poder usar, tá beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Como eu comentei com vocês, eu vou componentizar essa página de login, este formulário. Lembrando que eu não estou aplicando estilização aqui nesses componentes, porque a ideia aqui não é a gente fazer uma coisa bonita. A ideia é a gente aprender os recursos do React. O que realmente importa aqui são os recursos do React. Estilização a gente deixa para quando a gente for fazer, quando a gente for evoluir esse projeto para uma aplicação real. Aí a gente começa a usar algum framework externo de componentes, né, para a gente ter uma estilização bonitinha. Mas por enquanto, tanto faz, vamos aqui, vamos direto só no que a gente tem aqui dentro do HTML mesmo, só o que ele vai dar por padrão. O que a gente vai fazer? Vamos analisar ela. Percebam só, a gente tem dois componentes aqui, que é duas labels, né? E essas labels dentro delas, elas vão ter um e-mail, um spam, né, com um texto e-mail e uma input, certo? Todas elas da mesma forma. E aí uma coisa que a gente pode fazer no React, quando a gente começa a ter algum tipo de repetição de estrutura, lembrando, a gente está fazendo aqui são exemplos, né, de como é que a gente componentiza, como é que a gente constrói as coisas, tá certo? Não necessariamente a gente precisaria componentizar um formulário desse tamanho, tá? Então eu vou mostrar aqui componentizando esse formulário, mas na vida real não necessariamente seria necessário componentizar ele. A gente poderia usar o poder dos componentes para construir coisas mais complexas daqui a pouco, coisas mais complicadas, né? Mas enfim, vamos lá, vamos componentizar esse formulário aqui então, e eu vou mostrar como é que a gente poderia economizar aqui algumas linhas de código, né? Vamos dizer assim, neste arquivo, quando a gente componentiza. O que eu vou fazer? Eu tenho o costume de quando eu quero componentizar, ou quando eu quero criar um componente que ele vai ser, vamos dizer assim, um pouco mais específico para uma funcionalidade, para uma página, por exemplo, eu gosto de criar o componente, né, o arquivo, dentro da página específica. Então, por exemplo, a gente está na tela de login. A gente vai criar os componentes aqui para inputs de e-mail e senha. Vai criar um componente para poder usar nos dois. Esse componente a gente vai ter que colocar ele dentro de algum lugar, né? Então, aqui nos nossos arquivos, como é que eu organizo isso? Eu crio uma pastinha aqui dentro da minha página, chamada components. Aqui ele já ficou com o íconezinho, né? Porque eu tenho uma extensão aqui que configura esses ícones, é a Material Icons, aqui no Visual Studio Code. E aí o que acontece? Essa página de componentes aqui, ela vai ter dentro dela somente componentes que são especificamente relacionados à tela de login. Então aqui dentro eu não vou ter componentes que são genéricos para minha aplicação inteira, tá? Então é importante a gente entender isso. Quando eu tenho componentes compartilhados com mais páginas, eu coloco aqui dentro.
dentro da pasta de componentes que eu tenho aqui, tá? Para esta página específica de login, os componentes dela vão ficar aqui dentro, beleza? Então tá, eu vou criar um componente aqui que vai ser o input. Esse componente de input login. Então o que acontece? Eu criei aqui um arquivo chamado input login em Pascal Case aqui, né? Então input o i com maiúsculo, o l com maiúsculo, e eu gosto de fazer isso porque olha só, quando eu crio um componente, eu gosto de colocar o nome do componente, né? Então vou fazer um export const aqui e o nome do componente exatamente como o nome do arquivo. Isso me facilita na hora que eu estou desenvolvendo, e quando eu estou olhando a estrutura de arquivos aqui, de pastas e arquivos, eu estou buscando, por exemplo, por um componente específico. Se eu olhar aqui, eu vou encontrar o nome do componente nesses arquivos, tá? Então isso aí facilita na hora que tu está trabalhando no dia a dia, tu criar o arquivo com o mesmo nome do componente, tá? Então se atentem a isso. É uma boa prática e vai facilitar a vida de vocês em vários aspectos. Então aqui dentro o componente é simples e esse componente ele tem que nos retornar aqui um bloco de HTML. Qual HTML que ele retorna? Bom, eu vou pegar este aqui de e-mail como exemplo, certo? Mas olha só, aqui ele está inclusive dando alguns erros, né? Porque ele está retornando aqui fixo para o e-mail. A gente tem um problema com isso, porque a ideia, olha só, eu quero usar este input de login aqui, eu quero usar no lugar deste cara, então eu vou colocar aqui, ó, input login, se eu der um Ctrl espaço aqui, o Visual Studio Code vai importar para mim, ó, de dentro da pasta de componentes, ó, ele importou aqui em cima, eu vou dar um espaço para separar os importes externos dos internos, e aí, ó, tem um input login, ok? Só que eu vou querer também fazer a mesma coisa para o input de senha. Eu vou comentar ele por enquanto. Eu quero uma input para senha. O problema é que isso no navegador ele vai te dar duas inputs de e-mail. E não é o que tu quer. O que tu quer é uma variação. Um input para senha e outra para e-mail. Como é que a gente consegue construir essas variações aqui? A gente precisa receber parâmetros de entrada no nosso componente. Então a gente vai precisar receber um parâmetro que diga qual é o label do componente. Um outro valor que diga qual é o outro atributo, né, outro parâmetro que diga qual é o valor da nossa input. A gente vai precisar receber alguns eventos também no nosso componente. A gente consegue fazer isso. A gente consegue receber um evento por parâmetro para ser disparado quando a gente alterar algum valor do componente e a gente pode mandar esse valor para quem tiver para aquela outra função. A gente consegue fazer esse repasse de valores aqui nos eventos. A gente vai ver isso aqui certinho como funciona. E a gente precisa receber um keydown aqui também. Como é que a gente faz para receber parâmetros aqui e finalmente deixar esse componente dinâmico? A gente vai precisar receber os parâmetros aqui dentro. Eu vou escrever props, por exemplo. Eu vou receber todas as propriedades que o nosso componente vai querer, né? E aqui, o que eu faria? No meu e-mail, eu vou colocar aqui props.label. Seria o nome do atributo que eu estou recebendo. Só que olha aqui o detalhe. Ele está reclamando porque a gente não disse uma tipagem. A gente não falou que propriedades esse componente precisa receber. Aqui no TypeScript, vai precisar informar quais propriedades o componente recebe. No JavaScript, isso aqui não teria problema nenhum, isso aqui estaria funcionando agora. Então, como é que a gente vai poder fazer aqui no TypeScript para dizer que atributos o nosso componente espera receber? Eu vou criar uma interface aqui em cima, interface, e eu vou chamar de input-login-props. Isso aqui é outro padrãozinho que eu utilizo, que é o seguinte: sempre que eu crio uma interface que vai especificar quais atributos, né, quais propriedades um componente espera receber, eu utilizo o seguinte: i maiúsculo na frente para indicar que é uma interface. Depois eu passo o nome do componente, exatamente o nome do componente, e depois eu passo props. Eu quero dizer que são a interface de propriedades daquele componente. Tá? Então eu sigo esse padrãozinho porque isso aí me ajuda na hora que eu estou desenvolvendo, que eu estou programando. Se um dia eu precisar fazer um export dessa interface e eu precisar acessar a interface fora desse componente, eu não vou ter problemas em, por exemplo, caso eu tivesse nomeado essa interface como iProps. Né? Ok? Então eu posso entender que isso aqui é usado no meu componente de login dentro desse arquivo. Só que de fora do arquivo eu vou ter problema com isso. Tá? Então eu sempre coloco nesse padrão, porque isso aí me facilita demais a vida no futuro também. Então, beleza, eu vou copiar aqui o nome dessa interface que eu criei.
E aqui, ó, no meu input, eu vou poder colocar 2 pontos e dizer qual é o tipo deste meu componente. Então, eu vou dizer que isso aqui vai ser um React.fc. Vai ser um componente funcional do React. Perceba que o props já parou de reclamar, porque ele já recebe alguns parâmetros por padrão. Porém, aqui embaixo, no label, esse label ele ainda não existe. Então, a gente vai precisar informar depois ali que esse label existe, tá? Vamos formar aqui então, ó. Eu vou colocar aqui um label, que ele é string, nas propriedades do nosso componente. Só que olha o detalhe, o label continua reclamando. Por quê? Porque aqui nessa interface, ela continua não sendo utilizada. Como é que a gente faz para utilizar? Então, como é que a gente faz para dizer que essas aqui são as propriedades que o nosso componente de login espera receber? Aqui no nosso react.fc, este fc aqui, ó, se a gente deixar o mouse em cima dele, vocês vão ver que ele é um type react fc. E olha aqui que interessante, ele espera receber um parâmetro de tipagem. Vocês vão ouvir falar muito disso aqui no TypeScript, tá? Parâmetros de tipagem, né? Você pode passar parâmetros para funções, pode passar parâmetros para interfaces ou para types aqui no React, tá? Então a gente vai passar aqui, ó, nesse React FC, o menor que, maior que, e aqui dentro eu passo a minha interface. Olha só que interessante aqui. Então eu passei, eu estou dizendo que agora o meu componente aqui, ó, ele é um React FC do tipo e input login props. Então a gente está dizendo que todos os atributos que a gente especificar aqui dentro vão fazer parte do nosso componente. E aí olha que interessante. Então o label aqui, ó, ele já entende que ele é do tipo string e aí já sai funcionando. Ok, outros atributos que a gente vai precisar aqui, a gente vai precisar do value, certo? O value, então, eu vou colocar aqui props.value. Por que eu estou colocando value e não estou colocando e-mail? Porque e-mail é uma coisa especificamente da input de e-mail. Mas isso aqui é um input de login. Então ela pode ser de e-mail ou pode ser de senha. Então o valor que essa input recebe tem que ser um value, que é algo genérico. Não é nem e-mail nem senha. Nesse sentido aqui a coisa. E aí esse value ele está reclamando porque ele está dizendo o seguinte, olha só, aqui no erro. Sempre que você estiver desenvolvendo aqui com TypeScript e tal, é extremamente importante que vocês leiam os erros. Olha só, aqui que ele está dizendo, property value does not exist on type. Aqui ele está dizendo props with children, não sei o que, mas olha aqui, ó, input email props. Então ele está dizendo que o value não existe aqui dentro. Então a gente vai lá e informa o value. E agora o value parou de reclamar. Então a primeira parte a gente já conseguiu fazer, que é receber propriedades no componente. Agora vem uma outra parte bem interessante, que é receber funções do nosso componente. Então, por exemplo, aqui dentro a gente tem uma input que ela executa um onChange. E aqui estava dando um set email. Só que esse set email ele não está mais disponível aqui dentro, né? E aí como é que a gente faz para alterar aquele e-mail que está lá na tela? A gente vai digitar na nossa input, a gente está recebendo um valor inicial, mas a gente tem que alterar o valor, tem que dar um set e-mail. Só que lembrando que não é mais set e-mail. Agora é um valor genérico, né? Pode ser de e-mail ou pode ser de senha. Como é que a gente consegue fazer isso? Aqui no nosso input de login, a gente consegue criar eventos para essa input. Então, olha só, vamos lá. Aqui em cima, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar aqui um evento chamado onChange. OnChange, o que vai ser o onChange? O onChange pode ser uma AeroFunction. Para ser um evento, ele vai ter que ser uma função, tá? Que retorne alguma coisa. Nesse caso, eu vou dizer que ele retorna void. O meu onChange é um evento, uma function, uma arrow function, que retorna vazio. E este onChange, ele precisa receber aqui dentro, como parâmetro, ele vai precisar receber um value, que é aquilo que eu estou alterando. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que aqui eu vou ter value do tipo string. Olha só que interessante. Então eu recebo um valor na minha input de e-mail e para mim alterar esse valor, quando o meu input aqui embaixo ele realmente alterar o valor, eu vou repassar o valor alterado para esse value. Eu vou chamar aqui, ó, de new value. Significa que quando eu der um onChange, eu vou estar recebendo aqui, eu vou estar passando para cá um novo valor. E eu vou precisar de outro evento
Aqui embaixo a gente está usando, ó, que é o onKeyDown. E o onKeyDown, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar o nosso onChange e eu vou modificar o nome dele, em vez de ser onChange, vai ser onKeyDown. Eu vou copiar aqui e vou passar aqui, certo? E esse onKeyDown, uma coisa que a gente pode fazer, na verdade, a gente pode fazer melhor. Então, nesse caso, já que a gente está componentizando aqui, em vez de a gente passar o onKeyDown, que ele é executado em cada vez que o usuário tecla, na input, digita alguma coisa, a gente pode passar aqui, ó, o onPressEnter. Porque vocês lembram, né, que a gente queria, na verdade, que executasse somente quando a gente pressionasse Enter, certo? Então a gente pode ter este evento de onPressEnter, que a gente executa o evento quando o usuário teclar a Enter no nosso input. E este Enter, a gente não vai precisar informar nenhum tipo de parâmetro, a gente só precisa executar esse evento quando o usuário teclar Enter. Olha só, todos esses atributos aqui, esses eventos aqui, melhor dizendo, né, eles também são atributos, então a gente pode acessar eles aqui dentro de props. Então, ó, eu vou pegar o props aqui e olha só, eu tenho o onChange da minha input, eu posso fazer o seguinte, props.onChange. E aí este onChange, a gente executa ele passando um novo valor que foi digitado. Olha só uma coisa interessante. Antes, né, a gente tinha que fazer aqui, pegar o E, e aí fazer um set e-mail com E target value, lá na nossa input no formulário. Agora a gente já consegue pegar esse value e passar direto no onChange, de modo que o new value aqui, ele já vai ser direto o valor que tu precisa dar no set e-mail. Depois a gente vai ver isso e vocês vão ver que é bem interessante, tá? E aí aqui embaixo, a última correção que a gente tem que fazer é que eu vou precisar do props. E aqui embaixo, ó, eu estou recebendo o evento de keyDown. Então, quando eu ver que for a tecla Enter, eu estou dando um input ref.focus e tal, né? Em vez de eu fazer isso, eu vou passar props.onPressEnter. Eu só executo o onPressEnter, ou não faço nada. Então, o que vai acontecer? Quem estiver usando a nossa input, ela vai poder utilizar este evento onPressEnter. Ele vai ser executado somente quando o usuário teclar Enter no teclado. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que isso aqui funciona, então. Eu acho que a gente terminou de ajustar tudo que precisa na input. Deixamos a input aqui super genérica. Estou reordenando aqui porque eu gosto de deixar tudo reordenadinho. Vamos ver como é que funciona isso aqui no nosso formulário de login. E aí, chegando no nosso formulário de login, a gente vai se deparar com uma coisa bem interessante, tá? Aqui, ó, o TypeScript está reclamando. Olha só, de novo, sempre leia os erros para entender o que está acontecendo, beleza? Então aqui, ó, type objeto vazio is missing the following properties from type input login props. Então ele tá label, value, onPressEnter e onChange. O que isso nos diz? Nos diz o seguinte, que o type vazio, ou seja, os atributos vazios que a gente está passando para esse componente, está faltando as seguintes propriedades, ó. Tá faltando a gente informar no componente o label, o value, onPressEnter e onChange. Então, o TypeScript está dizendo para nós que a gente precisa informar para o nosso componente todas essas propriedades. Eu vou fazer isso. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Enter. E aí, olha só que maravilha. Quando a gente utiliza o TypeScript, o Visual Studio Code ele já consegue sugerir para nós a maior parte das coisas, para não dizer tudo, tá? Então, o que a gente precisa passar para nossa input? Essa aqui seria a nossa input de e-mail. Então, eu vou passar o label, que é uma string, e aí eu vou dizer que esse aqui é o e-mail, com a letra maiúscula. Próximo é o value. O value do e-mail é o quê? É o nosso state value. Passo o value aqui, beleza? Próximo, onChange. O que era o onChange do nosso e-mail? Era igual aqui tá no password, né? Eu vou copiar essa parte aqui para explicar um pouquinho melhor. Então aqui a gente tinha o e, né? Aqui era set email. Aí tinha o e.target.value. Só que agora é diferente. Vocês lembram que a gente modificou? Olha só, se eu deixar o mouse em cima do onChange, o onChange, ele é uma arrow function que retorna vazio, mas que recebe um new value. E o new value é string, ou seja, a gente não precisa ver target.value.
a gente pode fazer o seguinte, ó, este E, eu vou renomear ele para ficar mais claro, vai ser um new value. Então eu já recebo um novo valor, ele é do tipo string. E este novo valor eu repasso direto para meu input de e-mail. Então tu vê que ficou um código um pouco mais bonito agora, né? Isso aí é legal. Próxima coisa, se vocês lembrarem, a gente tinha aqui onPress enter. E quando a gente pressionava enter, a nossa input de password, ela recebia o foco. Aqui então, quando eu dou onPress enter, eu quero fazer o input passwordRef.current.focus. Aí eu vou focar na minha input de senha. Então tá, olha só, a nossa input login aqui de e-mail, ela tá pronta. Era isso aí que a gente precisava informar para ela. Agora ele ainda está reclamando aqui embaixo da input de senha. Na nossa input de senha, a gente precisa informar o label para ela. O label eu vou dizer que vai ser senha. Próximo atributo. É mais fácil eu copiar aqui de cima todos eles, né? E aí eu removo os que eu não preciso. Eu não preciso do onPress enter aqui. Aqui embaixo não vai ser e-mail, vai ser password. E o onChange aqui, ele vai receber um new value também. Só que a gente vai dar um set password. E aí ele vai alterar a nossa senha. Mas olha só, era só isso que a gente precisava aqui. Né? Até tem um outro ref, um type, que depois a gente vai ver eles. Mas era isso. Ele não precisa daquele outro atributo onPressEnter. Mas o nosso componente está reclamando. Olha só, ele está dizendo que é o seguinte, ó, a propriedade onPressEnter está faltando nesse tipo aqui, né, que a gente informou. Então a gente precisa informar. Como é que a gente faz para que um evento ele não seja obrigatório dentro de um componente? A gente pode entrar dentro do nosso componente aqui e no onPressEnter, que a gente não quer que ele seja obrigatório, a gente coloca uma interrogação. E aí, ó, no nosso formulário, ó, pode ver que o componente parou de reclamar. Aqui em cima, a gente aceita o atributo, olha só, e ele até modificou a tipagem. Agora ele é uma arrow function ou undefined. Então a gente pode passar vazio para ele. Só que aqui embaixo a gente teve um problema. Olha só, ele está reclamando aqui que cannot invoke a object which is possible undefined. Então, eu não consigo chamar uma função, executar essa função, que ela possivelmente é undefined. Então, o que eu faço aqui neste caso? Eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, para ficar um pouquinho mais bonitinho o código. Não tem muito choro aqui, ele vai ficar meio feio. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, eu vou fazer desse jeito. E agora ele deixa. O que está acontecendo aqui? É uma questão de lógica do próprio JavaScript. Esse cara aqui, ele pode ser undefined. Então, se ele for undefined, esse aqui não é executado. Este bloco não é executado. Então, eu preciso que este aqui seja diferente de undefined. Eu tenha uma função aqui dentro. Então, se aqui dentro tiver uma função que é diferente de undefined, eu consigo executar ela aqui dentro. Senão, eu não executo. E aí tu vê que ele já parou de reclamar aqui porque ele aceitou. Então, é basicamente isso aí. Vamos ver aqui como é que tá ficando aqui então. Aqui a gente conseguiu refatorar tudo. Eu vou dar um Ctrl S, o terminal corrigiu aqui. Eu vou deixar esse cara comentado por enquanto. E vamos ver lá no navegador como é que tá ficando esse nosso componente. Chego aqui, vou dar um reload e olha só, tá igual, basicamente. Então, se eu digitar, olha só, tá tudo funcionando perfeitamente. Se eu digitar na senha, opa, olha só, a gente está vendo a nossa senha. Então, olha só, vamos lá. Uma coisa que vocês têm que entender. Quando a gente começa a criar componente, a gente está suscetível a esse tipo de questão. Por exemplo, isso aqui é um componente muito simples. Não teria valido a pena, na vida real, a gente componentizar ele. Mas olha só, isso pode acontecer para outros casos. A gente está aqui componentizando o nosso input de login e a gente passou os atributos label e value. Só que a gente também precisaria receber nesse componente um atributo do type, o atributo type, né? E a gente vai dizer que esta input é do tipo password, ou dizer que ela é do tipo e-mail, ou alguma coisa assim. Então a gente vai ter que refatorar o nosso componente e adicionar esse novo atributo para a gente conseguir utilizar aqui. Vamos lá, esse atributo aqui é rapidinho, eu vou copiar ele aqui, eu vou vir aqui no nosso componente e eu vou dizer que ele vai receber um novo atributo type, do tipo string. Muito prático, funcionou muito bem. Aqui embaixo, ó, no nosso input, eu vou duplicar aqui também, Ctrl D, que ele seleciona tanto este value quanto esse, Ctrl V. Então, beleza, componente refatorado.
e agora eu posso receber o atributo. Atenção, olha só, ele está reclamando aqui, né, nas duas inputs que eu preciso do atributo type, mas eu não quero que o atributo type seja obrigatório, então eu vou deixar ele aqui não obrigatório, beleza? E aí ele parou de reclamar. Na nossa input de senha, eu preciso receber o atributo type. Eu vou dizer que é um password, ok? É um atributo password. E se eu volto aqui dentro, olha só que maravilha, agora a minha senha está escondida. E aí eu já consigo logar. E aí, vamos ver uma outra questão agora. Olha só que interessante. A gente queria focar na nossa input. Então, quando eu teclar Enter na input de e-mail, eu tenho que focar na minha input de senha. E olha só, se eu teclar Enter aqui, nada acontece. Porque vejamos o seguinte, a gente não está passando, a gente não está pegando a referência desse cara aqui dentro. A gente não está conseguindo resgatar essa referência, tá? Isso aí é um probleminha que a gente tem, né? Por estar utilizando um custom component do React, né? Um componente customizado do React. A gente não consegue pegar a referência. Para a gente pegar essa referência aqui, vai ser preciso usar outros recursos do React, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a documentação do React, e aqui dentro dessa documentação, esse React Forward Ref, esse cara aqui que a gente precisa. Então, ó, a gente tem a referência do botão e a gente quer passar isso aqui para o nosso componente externo. Esse recurso eu vou deixar para a gente usar na próxima aula, tá? Vamos encerrar essa aula por aqui. Eu vou deixar então essa parte aqui sem esse recurso, tá certo? Eu vou comentar aqui, porque isso aqui ele é um pouquinho, tem que explicar alguns outros conceitos, né? Então eu acho melhor a gente deixar isso aqui para a próxima aula. A gente conseguiu evoluir muita coisa. Eu acho que tu já conseguiu ver bastante coisa interessante. Como é que se passa atributos para um componente, como é que se passa eventos para um componente, né? Isso aqui é muito importante. Recomendo vocês que daqui a pouco revisem o vídeo, façam isso, principalmente criem esses componentes, passem os eventos que vocês vão ter dúvida, vão poder tirar no vídeo e tal. Então eu vou encerrar essa aula por aqui, mas aí na próxima aula a gente já vai tratar esse forward ref aí para a gente conseguir pegar a referência do nosso componente. Peço para vocês aí que se gostaram do vídeo, deem um like no vídeo. Isso aí vai me empolgar a produzir mais vídeos e vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que isso aqui é um vídeo bom e sugira esse vídeo para mais pessoas. E se inscrevam no canal. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve ali porque eu tô bastante empolgado, eu tô fazendo bastante vídeos ali sobre o React. Essa é a aula 12, eu já tenho mais aulas preparadas ali para a gente publicar aqui no YouTube.